Foi um dos casos mais emblemáticos para representar a ansiedade na divulgação de acontecimentos e ocorreu em São Paulo na década de 1990. 6 pessoas foram acusadas de abuso sexual contra crianças. O caso da escola base ainda é lembrado como um grande fracasso na cobertura jornalística, uma vez que, mesmo após esclarecido o fato e comprovada a inocência dos acusados, os prejuízos gerados pela condenação antecipada não puderam ser reparados. Veja agora como a cobertura de casos ainda em análise na Justiça pode ser realizada e quais os limites para a divulgação de detalhes processuais. Crimes violentos, investigações minuciosas, comprovação e culpa. Os processos criminais fazem parte da rotina do judiciário e a presença da mídia na cobertura destes casos chama a atenção. Se por um lado a sociedade tem vontade e pressa de saber mais sobre os casos judiciais, por outro, há o interesse da mídia em divulgar esse tipo de conteúdo. E daí surge a pergunta: por que os casos criminais despertam tanto interesse? Bom, é preciso distinguir quais são os crimes que efetivamente têm mais visibilidade. São os crimes de indivíduos contra outros indivíduos. Veja, por exemplo, os escândalos financeiros, como são diferentes quando você tem alguém para culpar e quando você não tem alguém individual para culpar. Quanto mais os crimes ou os acontecimentos têm elementos que são ajustados com os hábitos e as expectativas de contação de histórias que existe na nossa sociedade e principalmente entre os jornalistas, mais facilmente esses acontecimentos vão ter visibilidade, inclusive vão ter continuidade dessa visibilidade ao longo do tempo. O farto material que a imprensa divulga vem, em parte, do trabalho de acompanhar cada passo da tramitação de um processo criminal. Mas nem todos os atos processuais podem ser veiculados. É o que nos diz esse especialista. Por exemplo, em relação ao direito de família, envolvendo interesses menores, ou mesmo interesses particulares, há uma vedação legal pertinente a isso. Mas, em geral, os atos processuais têm de ser divulgados para que a população tenha noção das condutas, que foram realizadas e principalmente a punição àquelas condutas consideradas infração de lei. E o interesse público também pesa quando o assunto é a publicidade dos atos processuais. Situação um pouco até delicada. O interesse público deve prevalecer na maioria das vezes, mas não no sentido de denegrir os direitos individuais. Os direitos individuais são importantes para a democracia, mas, por outro lado, o interesse público é relevante a partir do momento em que a sociedade necessita de informações esclarecedoras, informações que envolvam interesses coletivos. Comumente, casos criminais atraem a atenção da sociedade e passam a circular repetidamente na imprensa. E como alguns desses processos podem ser decididos por um júri popular, a enxurrada de informações, nem sempre apuradas de maneira correta, pode formar uma opinião precipitada, inclusive dos jurados que vão decidir o caso. Infelizmente, a mídia pode influenciar em qualquer coisa. Cabe a cada juiz, togado ou não, técnico ou não, eu estou dizendo juiz togado como eu, que fiz uma carreira, fui formado em Direito, ou o juiz leigo, que é o jurado, no caso do Tribunal do Júri. Qualquer um de nós dois pode ou não ser influenciado pela mídia. Depende muito da consciência do jurado, porque ele tem que julgar de acordo com a consciência e os ditames da justiça. E segundo o pesquisador, qualquer cidadão precisa saber filtrar o que a mídia reporta. Nesse caso específico, acho que tem um papel muito importante a educação para a mídia e que, eventualmente, as pessoas precisam ter um pouco de distanciamento em relação ao que elas veem. Desembargador Júlio, quais os motivos levam um juiz a restringir o trabalho da imprensa, por exemplo, durante um julgamento no júri? Bom, é uma questão, digamos, multifacetada. Alguns casos, a lei diz que correrá em segredo de justiça, então é inevitável que o juiz determine. Como bem disse o entrevistado, uma hipótese de direito de família, por exemplo. Outros casos por conveniência da instrução criminal, do processo, porque durante uma investigação é conveniente que se omita ou que não exponha determinados pontos relevantes para não comprometer o andamento do processo.
Então fica a cargo da conveniência avaliada pelo magistrado.